Gênesis capítulo 37, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, já não podiam falar mais com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram: você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você está querendo dizer? Que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Agora você vai para o versículo 28, por gentileza. E diz assim: e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Feche seus olhos. Senhor Jesus, usa a minha vida nesses minutos que temos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos iniciando uma nova série de mensagens, vivendo por um propósito maior. Vivendo por um propósito maior. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que nós não estamos nós não estamos sendo tomados por circunstâncias e por dificuldades. Eu vou apressar um pouco aqui. Imagina a velocidade 2 do WhatsApp. É isso que eu vou tentar me acelerar aqui para não demorar ainda mais. A história de José é uma história muito conhecida, uma história que chama bastante atenção. José no Antigo Testamento é uma das pessoas que mais tipificam a Cristo. Que é isso, pastor? O que mais mostra a Cristo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tiveram vários homens, como Davi, como Daniel, como Moisés, como os profetas, que tipificavam a Cristo. Mas José, ele tem uma semelhança muito grande. Amado pelo seu pai e traído pelos seus irmãos. O texto começa dizendo que esta é a história de Jacó. Por quê, pastor? Jacó, o pai de José, filho de Isaac. Jacó, ele mente para o seu irmão. Você sabe de toda a história. Ele vai para a terra de Labão. Lá ele se casa com Lia e Raquel. E lá começa toda uma história, um rebuliço que acontece na vida de Jacó. E Jacó, ele volta para a terra dos seus pais, como está dizendo aqui, a terra da peregrinação. Eles não haviam tomado conta da terra de Canaã ainda. Por isso que o texto bíblico vai dizer que era a terra da peregrinação. Eles eram construtores. Eles armavam, desarmavam as suas tendas. Eles eram peregrinos, como vem dizer no livro de Hebreus. Eles não tinham uma casa certa. O Espírito Santo falava. Eles levantavam e iam na condução do Espírito Santo. E o texto começa dizendo: esta é a história de Jacó. Jacó, e começa, já pula
o texto para mostrar que a história de Jacó está sendo continuada através da história de José. Eu quero dizer para você nesta noite que podem passar o tempo, mas a continuidade da nossa história está sendo continuada através dos nossos filhos, os filhos de sangue, os filhos na fé. Por isso que eu me alegro em ver esses jovens e adolescentes aqui nessa igreja, no altar do Senhor, porque essa é a história que Deus tem para nós, uma história de continuidade. Quantos podem dizer um amém? Irmãos, os pais se alegram demais com os filhos e eles se realizam na vida dos filhos. Por isso que eles sofrem muito mais quando vê os seus filhos sofrer. Sim ou não? Não é isso? Quantas das vezes eu já vi meus filhos passar doença e estar lá no hospital com eles e falava assim: Deus, passa para mim, Deus, eu quero essa enfermidade, eu quero essa doença, passa para mim, Senhor. E Deus diz: nada. Por isso que diz: esta é a história de Jacó, porque está sendo continuada na vida de José. E eu quero dizer para você nesta noite que a tua história não chegou ao fim, e Deus tem um propósito muito maior, porque nós vivemos por fé e não por vista. Fala para a pessoa que está do seu lado: nós vivemos por um propósito maior. Nós vivemos por um propósito maior. Irmão, só estou no versículo 1. Eles estavam na terra da peregrinação, e nós também estamos na terra da peregrinação, porque o nosso lugar é a Jerusalém celestial. Podem fazer o que for, mas nós vivemos por um propósito maior. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Vivemos por um propósito maior. Vivemos por um propósito maior. Irmãos, José, o Zé, ele também era pastor de ovelhas. Olha, vem dizer o texto aqui, ó, que ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias. Sabe o que é que José fazia, irmãos? José entregava os irmãos dele. Pastor, o senhor acha isso certo? A imaturidade de José, irmão. José tinha 17 anos. Então havia uma imaturidade naquele momento na vida de José. Aí começa, irmãos, a entrar algo muito interessante. Jacó, o qual o Israel está na Bíblia, ele é filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e a Bíblia diz que Isaac preferia a Esaú do que a Jacó. Irmãos, nós não fazemos isso. Isso cria dentro de um lar, dentro de um ambiente, uma comparação terrível, uma competição terrível entre irmãos. E muitas das vezes isso acontece dentro da igreja do Senhor, uma competição terrível. Isso acontece dentro do teu trabalho, isso acontece dentro do teu casamento, isso acontece em tantas áreas. Por quê, irmãos? Isso não cria um ambiente saudável. Aquele coração de mãe, né, quando está passando por dificuldade, tem 4 pedacinhos de carne. Lá em casa era assim: não come tudo, porque o fulano ainda vai chegar e ainda vai comer. Não é assim que a nossa mãe nos ensinou? Ela fica sem comer, mas ela divide para os catarrentos dela tudinho, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, irmão, mas Jacó, ele não soube fazer isso, ele deixava transparecer. E o que é que isso aconteceu, gente? Aconteceu que criava uma inveja de José com os seus irmãos. E para piorar tudo, Jacó foi lá e comprou uma túnica linda, adornada, colorida, de mangas longas. Sabe por quê? Porque os servos antigamente tinham túnicas curtas que mostravam que eles trabalhavam, que eles serviam. E ele coloca lá uma túnica longa, e todo mundo via aquele menino e dizia: esse menino tem algo de diferente. Irmão, Jesus tem certas pessoas que ele coloca de algo de diferente na vida de alguns. Eu tenho lá em casa, eu tenho 2. A Priscila ainda quer ter 3, Jesus. Mas eu vejo diferença entre um deles.
E vejo que Deus tem algo de diferente para eles, mas em nenhum momento eu posso fazer acepção de quem é o melhor, de quem não é. Cada um tem algo de especial. Mas Jacó não soube fazer isso nos seus filhos. E o que é que acontece? Jacó cria um ambiente tóxico. Irmãos, um ambiente de inveja é um ambiente tóxico. É um ambiente onde é uma disputa, onde é um ambiente onde há comparações. E o que é que acontece, gente? Não dava para esconder aquilo que Deus tinha na vida de José. Não dava para esconder aquilo que Deus tinha na vida de José. O menino começa a sonhar. O menino começa a sonhar e diz que o fecho dele era maior do que os outros, e os outros iriam se dobrar. Faltam 8 minutos, tá, gente? Os fechos dele, dos irmãos dele, iam se dobrar. Começa a ter outro sonho. Diz que o sol, a lua e 11 estrelas iriam se render diante a ele. Irmãos, não era apenas sonhos, mas era o propósito de Deus. Sabe que eu entendo isso, gente? Na Bíblia vem dizer que as parábolas que Deus dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para outro e dá 1 talento para outro. Aquele que ganhou 5, irmão, ele está na correria extrema para administrar os 5 talentos dele. Aquele que ganhou 5, ele está lá trabalhando, rendendo, se virando nos 30, para poder dar conta da multiplicação do talento dele. Aquele que ganhou 2, está na correria também. Aquele que ganhou 1, ele se omite. Irmãos, a vida de José, ele estava ali, tinha ganho 5 talentos, irmãos. Uma responsabilidade extrema que a gente vai estar falando nos capítulos mais para frente, do que tinha que fazer, mas não era apenas sonhos, era propósito de Deus. Quem sonha aqui? Eu sonho, irmão. Quando eu começo a sonhar, você pode ter certeza, eu tenho sonhado esses dias. Então, irmãos, Deus se revela através de várias maneiras. Tem outros sonhos que você tem aí, é você e Jesus, né? Eu me amarro de rir quando um irmão chega, vem para mim aqui: pastor, eu tive um sonho. Procura a pastora Priscila, entendeu? Procura a pastora Priscila, procura os irmãos da intercessão aí, né? Não estou me omitindo não, procura ali, porque os irmãos, tem uns irmãos que tem um sonho, irmão, pela graça e misericórdia de Jeová, né? Nem José, nem Daniel poderiam discernir esse sonho, né? Então, não era apenas sonhos, era um propósito de Deus na vida deles. E os irmãos deles, irmão, começam a invejar demais. Queridos, a inveja, ela causa morte espiritual e física. Uma palavra lançada, eu conheço gente, irmão, que porque alguém lançou uma palavra de maldição, uma palavra desanimadora, essa pessoa paralisou de vez. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Elias queria paralisar, porque Jezabel falou para ele: se eu não fizer isso até amanhã, com a mesma forma que você fez com os profetas de Baal e Azerá, eu vou fazer com Elias. E Elias paralisou, irmãos. E muitas das vezes as pessoas paralisam porque o pai falou algo que você era um traste, porque o marido falou algo que você não prestava, porque alguém falou algo que você não servia, e você paralisou e tomou isso para a tua vida. Mas eu estou aqui para ser boca de Deus nessa noite e dizer que você é uma bênção, dizer que Deus tem um plano de bem na tua casa, Deus tem pensamentos de bem para a tua família. Deus não morreu à toa naquela cruz. Eu vim dizer para você e anular toda palavra desanimadora de inveja, e dizer que você vai fazer a obra e a diferença de Deus aqui neste lugar, ou no lugar onde Deus te plantou. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Irmãos, minha primeira vez que eu preguei para um culto de homens, um culto distrital, um abençoado se levanta no final do culto e diz assim: pastor, eu acredito que você tem que fazer curso de eloquência. Ele falou para mim. Irmão, eu já estava me tremendo demais, nem me lembro o que foi que eu falei. Eu voltei para casa e disse assim: Senhor, será que foi tão ruim assim mesmo? Irmão, passa uns 6 meses depois,
esse cara estava em adultério. Um rolo imenso. Por isso que eu estou sempre com os olhos atentos naquilo que Deus falou comigo. Eu estou sempre de olho naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou sempre de olho naquilo que o Senhor falou que eu sou. Por isso que você precisa ter uma identidade bem resolvida, quem você é. Por isso que você precisa ter uma identidade bem resolvida para aquilo que Deus te chamou. E eu quero dizer para você nessa noite, meu Deus, faltam 3 minutos, que você não vai parar mediante essas palavras. A inveja, irmãos, está sempre atrelada a outros sentimentos ruins. Na verdade, a inveja revela o que está dentro de nós, soberba. Irmãos, quantos exemplos na Bíblia nós vemos que a inveja está atrelada a outros sentimentos. Uma pessoa que é muito invejosa, ela é soberba. Muitas das vezes ela se compara para cima e daqui a pouco ela se compara para baixo também. E quando ela se compara para baixo, ela quer levar um monte de gente junto. Os exemplos, de Corá, que desejaram sacerdócio. Depois você lê lá, Ezequiel capítulo 28, que vem falar sobre o querubim que estava no Éden. Ele tem uma soberba tão grande que diz que tem um coração igual ao do Deus. Ele está falando do próprio inimigo de nossas vidas, que estava desde o princípio. Por isso, irmãos, você precisa estar com o seu coração bem atento. Por isso que você precisa estar com o teu coração bem atento para aquilo que Deus está falando contigo. Só que os irmãos de José não. Os irmãos de José estavam morrendo de inveja dele. E sabe o que foi que fizeram, irmãos? Belo dia, Jacó manda José ir atrás dos seus irmãos, porque ele entregava tudo que seus pais faziam, a seus pais, tudo que eles faziam de errado. José fazia o trabalho do Espírito Santo para Jacó, porque os seus irmãos não tinham bom testemunho. E ao chegar lá, no lugar onde eles estavam apacentando, eles disseram: já vem um sonhador. Planejaram matar a José, planejaram fazer tudo de errado. Mas eu quero dizer para você, na tua vida, não importa o quanto planejaram na tua vida, não importa quanto Satanás, o inimigo de nossas vidas, não importa quantas artimanhas, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, Ele não perdeu o controle, porque os sonhos não são apenas sonhos, mas propósitos para aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas para isso você tem que manter o teu coração bem humilde. Estou terminando, tá, irmão? Por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10. Louvor, glória a Deus. O versículo 18 vai dizer assim: Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. De nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Isso é uma promessa do Senhor. Agora preste atenção para você ficar no seu coração bem humilde. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Irmãos, não importa quantos milagres eu sou usado para ser instrumento de Deus, não importa quantos cultos o pastor Rodolfo pode pregar, a honra, a glória, poder, domínio, autoridade vai ser sempre não importa quantos membros essa casa venha ter, não importa se vamos ter um templo maior ou podemos comprar aqui e aqui e todo quarteirão.
a honra, a glória, o poder será sempre toda de Cristo. Por isso que eu e você precisamos estar com o nosso coração bem humilde. José precisava passar por certas experiências. José precisava passar por muitas provações. Irmãos, o mês de agosto foi um mês que parecia que, sabe aquele rolo compressor que passava, né? E ele deixava tudo lisinho. Aí você se levantava, aqueles desenhos animados, né? Diz assim, agora passou. Aí se levantava outra. Mas quando nós estamos em Cristo, irmão, meu corpo sentia dor, mas o meu espírito estava tão renovado, tão cheio de alegria, tão cheio de força, tão cheio de fé, tão cheio de disposição para fazer a obra do Senhor. Irmão, às vezes eu saio de casa às 5:30 da manhã, fico cheio de saudade, tomara que ela esteja assistindo, cheio de saudade da minha esposa. Faz na frente, quem lá não tiver, manda para ela lá que eu falei dela, tá? Cheio de saudade dela, mas uma alegria tão grande ver a obra do Senhor Jesus Cristo, irmão, avançar, ver a vida serem transformados. E eu fiquei ali no cantinho ali, enquanto o povo estava chegando, e eu fiz, meu Deus, hoje é terça-feira, e Deus me lembra, há 10 anos atrás, tu não estava pedindo para viver um avivamento, tu não estava pedindo para fazer algo, tu não estava pedindo para fazer algo de extraordinário. Irmão, isso não quer dizer que eu não passei por lutas, isso não quer dizer que eu não fui vendido por amigos, por irmãos, que nos venderam por 20 moedas de prata, venderam por muito menos. Mas eu quero dizer para você que assim mesmo como José não enterrou os talentos que Deus lhe concedeu por nada. As palavras doem, irmãos, comentários jocosos e maldosos, mas não podemos deixar que isso tudo venha paralisar a minha fé. Irmãos, tiraram a túnica de José, venderam ele para o Egito. Irmãos, pensaram que tinha acabado com a vida de José, mas na verdade eles estavam empurrando José para o processo, eles estavam empurrando José para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, muitas das vezes nós pensamos que as coisas estão tudo perdidas, mas Deus está nos empurrando para o lugar onde Ele quer nos colocar. Há 5 anos atrás eu pensava que tinha sido a pior escolha da minha vida ter vindo para cá. Pensava que era a pior escolha da minha vida. E quando eu olho para aquilo que eu estou vivendo aqui neste lugar, eu digo, Deus, obrigado pela minha pequenez, obrigado pela minha insignificância, por eu ter retirado a minha insignificância, por ter retirado a minha opinião e ter vindo para o lugar que o Senhor me colocou, e ter vindo para o lugar, irmãos, muitas das vezes, quantas das vezes amigos falou assim, não vai para lá, não vai para lá, ali não é o teu lugar, e o Espírito Santo dizia, ali é o seu lugar, ali é o lugar onde eu quero te colocar. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Deus tem um controle, teve o controle da vida de José. Imagina o que José, irmãos, jogaram José num poço, venderam José como escravo, ele sendo filho. Algo poderoso Deus tem na vida, teve na vida de José, e também Ele tem na minha e na sua vida. Você pode ficar de pé, por gentileza? Irmãos, eu vou terminar essa mensagem, concluir essa mensagem, dar continuidade no domingo. Deus vai fazer algo de extraordinário nesse setembro, porque nós vivemos por um propósito maior. Porque nós vivemos por um propósito muito maior. Feche seus olhos, por gentileza.